E já chegamos para lhe fazer companhia nesta tarde. Seja muito bem-vinda a mais um programa Conversa de Mulheres. É sempre um prazer estar aqui consigo e hoje vamos falar de um assunto tão importante que infelizmente assola cada vez mais pessoas e vamos falar de depressão e neste caso especificamente de depressão nas mulheres. Apesar de ser um tema pesado, Sim. vai estar na boa companhia, Exatamente. com boa disposição, Sim. com muita conversa. Exatamente. Nós estamos aqui para dramatizar, já nos conhece, assim que nos segue de segunda à sexta-feira, fielmente, a quem mandamos um beijinho. Já sabe que o nosso objetivo não é aqui dramatizar, nem puxar aquele lado dramático das questões, nunca é assim que nós abordamos os temas, mas porque este é um tema da atualidade, porque este é um tema que cada vez mais impacta a vida de tantas pessoas, de tantas mulheres, é um tema que tem que ser falado aqui, não podemos só estar em festa. Ontem estivemos em festa, não é? Com os balões e com as surpresas, não podemos sempre estar só em festa, temos também que falar estes temas e alguns temas mais sensíveis, mas sempre aqui, lá está, a Cláudia disse muito bem, com esta leveza, para mostrar sobretudo como é que nós podemos prevenir e também ultrapassar esta situação. E para saber que temas é que vamos falar, tem que seguir as nossas redes sociais. Se já seguisse, já saberia quem é a nossa convidada. Exatamente, como Pois. assim? Mas tudo bem. Siga as nossas redes sociais, o Instagram conversa.mulheres e o Facebook Conversa de Mulheres. Tem acesso então a toda a informação do próximo programa promocionais e também programação semanal, muita informação em relação às nossas convidadas, as suas páginas e toda a informação sobre o nosso programa para partilhar. Através do YouTube, canal Coriagos TV, encontra na playlist Conversa de Mulheres programas completos, os programas completos, para rever, não perder nada e, claro, também para partilhar. E como é um programa, como é o caso de hoje, que é um programa que, claro, que acreditamos que vai motivar muitas pessoas a tomarem um bocadinho melhor conta de si, mas é um programa que traz aqui muita informação e principalmente nestes programas de informação, de conhecimento, damos esta sugestão de poder partilhar, porque se calhar alguém precisa de ouvir não dito da sua boca, não é? Dito da boca de outras pessoas e de uma maneira light. Então, aqui este programa para partilhar, para nos fazer chegar a mais pessoas. E se há temas, porque hoje estamos a falar aqui de temas importantes, que gostava de ver falados, se conhece alguém que diz, esta pessoa é mesmo inspiradora e era tão bom, ajuda-me tanto, gostava de ver a falar, então mande-nos a sua sugestão, já sabe, temos um e-mail a passar em rodapé, para quem não é tão afeto aos e-mails, temos também um número de telefone para o qual pode ligar, não desligue agora, não é? Nós já não temos as chamadas em direto, agora estamos aqui, mas pode ligar também e dar a sua sugestão e com certeza a nossa produção tomará nota e se estiver de acordo aqui com as ideias que vão surgindo e a nossa linha editorial, com certeza teremos todo o gosto de ter aqui e de conversar, não é, Cláudia? Bem falado. Bem falado. Ora bem, ora bem. Estás no alto nível. Gostaste. E então, Um separador? vamos ao separador para apresentar a nossa convidada. E hoje temos connosco a Andreia Alves, que é a segunda vez que vem aqui ao nosso programa, psicóloga e coach, e vamos falar sobre depressão nas mulheres. Olá, Andreia, seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde. Boa tarde. É muito bom voltar a vê-las. Voltou. Um prazer Estamos mais estar giras aqui. desde a última vez que nos viu. Giríssimas. Não diga que estamos mais ótimas. Continuamos, giríssimas. Sim. Continuam giríssimas, por isso estão lindas e maravilhosas. Andréia, estávamos a falar que a última vez esteve cá, esteve com outra convidada, não é? Portanto, Sim. não tivemos aqui muita oportunidade de conhecer o seu percurso, falámos mais só sobre um projeto que tinha, não é? Sim, sim. Portanto, então gostávamos aqui de saber de onde é que a Andréia é, como é que surge aqui a psicologia na sua vida, tudo isto. Gostávamos de saber um bocadinho o que nos quiser contar. Pronto, eu nasci cá em Portugal, não é? Nasci em Lisboa. A psicologia surge na minha vida bem mais tarde, não é? Não tinha aquela ideia, quando for grande quero ser psicóloga, Então, não. em pequena, imaginava-se a fazer o quê? Não me imaginava a ser psicóloga e também não tinha algo assim muito específico. Talvez jornalismo, assim, direito era algo jornalismo. É
bem que de diferente. certa forma, sim, tinha assim algum interesse. Já Mas gostava de escrever ao jornalismo quê? Aquele de investigação ou pela parte da escrita? Porque é pela jornalismo. parte da escrita, da comunicação, se calhar era mais a parte da comunicação do que propriamente a escrita portanto, a parte da investigação haverá sempre, mas mais a parte da comunicação, se calhar. O de interagir, o falar, o de estar com pessoas. Portanto, acaba no fundo Continua a interagir e a falar com pessoas. interagir não e é? falar Portanto, com pessoas. se calhar não não são é? tantas pessoas ao mesmo tempo, Claro. não é? É mais uma de cada vez, é Sim, diferente. sim, portanto surgiu mais tarde, surgiu portanto já no secundário, quando tive portanto uma das disciplinas e portanto achei interessante, fascinava-me bastante o estudo do comportamento humano. E, Muita gente se apaixona pela psicologia nessa altura. sim, por acaso apaixonei-me. E depois também derivado ao próprio histórico também, de haver muitas pessoas também com este problema e também da minha própria família existir também questões destas. Acho que também, de certa forma, sensibilizam-me também neste sentido. E pronto, cá estamos. Portanto, segui portanto, esta área de psicologia e cá estamos. E gostou sempre desde o curso, desde o primeiro minuto? Sim, gostei e continuo a gostar porque estamos sempre a aprender. Exige de nós também muita investigação, explorarmos e também conhecermos melhor, portanto, as pessoas, nós também. E, portanto, é uma área bastante complexa, não é? Mas bastante interessante. E Andreia, diga-nos uma coisa, como é que é o curso de Psicologia? Para quem não... Imagino que alguém está aqui a pensar tirar o curso de Psicologia, o que é que a pessoa pode esperar de um curso de Psicologia? Existem vários cursos diferentes, não é? Ou não? Ou é toda uma área que depois se especializam em várias áreas? Depois vamos nos especializando. Portanto, temos Ok. a parte portanto, geral, da psicologia no geral, todos O que é os que se conceitos. aprende no curso de Psicologia? O que é que são, assim, sei lá, algumas cadeirões ou cadeiras de curso de Psicologia? Conceitos assim mais gerais e básicos da psicologia. Cadeirões, passa-me aqui a psicologia de desenvolvimento, mais relacionado Sim. com as crianças, algumas técnicas, por exemplo, como as técnicas projetivas, não é? Relacionados, portanto, com as questões da personalidade, não é? Conseguirmos Sim. com os testes de personalidade, são cadeirões, e como falou de cadeirões, cadeirões, passou-me Deve ter sido, estes pela eu acho que cabeça não porque entendeu. são os... Eu acho que na sua ideia cadeirões são aqueles que custaram mais, Custaram qual montanhas a ultrapassar, mas não era isso que eu queria dizer. O que é que pronto, são entendi. as áreas? A pessoa vai para um curso de Psicologia, mas não tem só Psicologia, não é? Tem só Psicologia? O que é que são aqui as áreas? Estuda-se um bocadinho de saúde, de fisiologia do corpo? Sim, estuda-se neurofisiologia, as neurociências, por Pronto, exemplo. São Já foi há um diversas... tempo, não é? Sim, já foi. Temos diversas áreas, portanto, que vão estar portanto, subjacentes também. E gostou desde sempre, porque normalmente as pessoas às vezes, mesmo que queiram muito entrar num curso, às vezes no início aquilo como é um bocadinho mais geral, há alguns jovens, não é? Quando entram acham, isto não era bem isto, porque não é só aquilo que eu quero, mas gostou sempre. da Sim, por psicologia. acaso sim. Porque Não tudo tive lhe fazia sentido. Fazia. Não, por acaso não tive assim nenhum momento em que eu disse se calhar não é bem isto. Ai, eu gosto menos disto. Não sei se me vejo a fazer isto daqui a X anos. Por acaso não... Nunca lhe ocorreu nenhuma Não dúvida. me Tinha a ocorreu certeza que eu dúvida. queria. Sim, Gostava. sim. E depois especializou-se em quê, Andreia? Especializei-me, portanto, na área do desporto, especializei-me em clínica também e em coaching. Pronto. Essas são as minhas três áreas de intervenção. Alguma é a de eleição? Agora estou-me aqui uma gagueira. Não. O desporto no início foi O que é a eleição. psicologia do desporto? Psicologia do desporto, portanto, é psicologia no contexto desportivo. Para os atletas? Para os atletas, a otimização do rendimento, trabalha-se mais as competências psicológicas, portanto, no desporto. Que engraçado, isso é giro. Portanto, Para conseguirem lidar com a nunca falámos pressão. sobre isso Exatamente. aqui, não é? Nunca falámos sobre isso. Exatamente.
no também é um contexto tema físico. E agora podemos fazer aqui só um parênteses. O que é que são as coisas que são faladas? O que é que ajuda aqui um desportista a melhorar o seu rendimento? Portanto, nós temos aqui o atleta de alto rendimento, não é? Nós, quando pensamos no atleta de alto rendimento, pensamos só no treino físico, Sim, sim. tático e técnico. E na alimentação, tipo, tem que ter uma alimentação muito cuidada, tem que Come treinar massa. muito. Depende do desporto, não é? Sim, claro. Sim. E esquecemos-nos, portanto, da parte mental. Psicológica, não E é? a parte psicológica. E, portanto, o trabalho é muito esta questão do treino mental, trabalhar essas competências. A questão da ansiedade, por exemplo, não é? As questões da autoconfiança. Tudo isto vai afetar o rendimento do próprio atleta, não é? Quando estão, se calhar, muito cansados, não é? E têm que chegar à meta, é o psicológico que vai, não é tanto só o físico, mas é já a parte mental que vai ajudar a fazer E com isto que chegue. fascina, já vi que fascina mesmo. Sim, Por acaso sim, é um sim, assunto por que acaso, nunca falámos. por acaso, sim. É interessante. É verdade. Foi o primeiro que escolheu, não é assim? Foi até porque também fui atleta durante algum tempo. Ah, é? Isto, Era atleta de joguei quê? handball durante muitos anos. Passei pelo futsal também. Pronto. Ai, conte-nos isso, tudo. Olha uma fotografiazinha daqui da Andreia a jogar futsal e handball. isso, pronto. E também. E era boa? Chegou assim a algum... Ou era uma coisa que fazia porque gostava muito e fez durante muito tempo? Ou... Fiz durante muito tempo e houve alguns momentos em que não posso dizer, não foi profissional, não é? Mas pronto, já chegámos às competições europeias, já fiz parte da seleção também. Pronto, era isso que eu estava a dizer. Se já representou o nosso país, obrigada, fiz parte. Andreia. Não, mas por acaso já fiz parte, mas nunca representei, Sim. portanto, a nível nacional o país, mas já fiz parte, De handball ou de futsal? de handball, tanto da seleção de Lisboa como a nacional, mas nunca fui, Nunca portanto, acabou por ir fora, sim. por ir fora, ou por ser, Nós não por fazer somos- parte do plantel. Nós não somos assim tão à frente do handball, ou somos? Somos, temos, sim, temos estado muito bem, tanto nos femininos como nos masculinos também. Sim. Temos de trazer aqui alguém que joga handball. Sim, já estamos bem, bem evoluídos neste sentido. Sei que somos, ok, em patins sim, Sim. futebol de 5, ou eu perco-me entre o futsal e o fut não sei quê e o fut não sei quê, mas pronto, aquele futebol, o futebol normal já toda a gente sabe, mas o outro também sei que estamos bem. Está bem dentro Sim, destas áreas estou do super bem. desporto, sim. Não, é porque eu fico às vezes baralhada com algumas, com o futsal e pronto, aquele futebol de estão lá 5 pessoas. Esse, sim. Pronto, mas depois as modalidades, umas têm mais projeção, outras menos, mas o handball até tem vindo, portanto, a crescer bastante nesse sentido. E está a andar bem. Sim. Então aqui esta área do desporto, uma área que a fascina, não é? Sim, Poder sim. ajudar estas pessoas, porque também já esteve do outro lado e sabe o que é que são as dores, vamos assim dizer. Sem dúvida. E não só, para além disso, desta questão da otimização do rendimento, portanto, trabalhar as competências psicológicas para conseguirem, portanto, alcançar melhores rendimentos, que o mundo diz, portanto, é aí que muitas vezes faz a diferença, é a parte mental. Toda a outra parte, não é? Técnica, física, Claro, tudo é tática, importante. é tudo importante, mas às vezes é ali É um gatilho que está ali na parte gatilho que psicológica. está ali que ajuda. Mas também é importante frisar que há muitas questões clínicas, portanto, nos atletas. Sim, pois. Há muitas questões Há muito clínicas, desgaste, há muitos casos de depressão dentro do desporto. Nós temos aqui uma das nossas queridas convidadas, para quem aproveita e mandar um beijinho hoje, que faz as nossas rubricas, não é, de desporto, a Inês Galvão, que pertenceu à Seleção Nacional de Futebol Feminino, e que nos falou exatamente sobre isso, sobre o desgaste que traz, a pressão que é colocada, o facto de às vezes o desporto que nós relacionamos a uma coisa que faz bem à saúde, no caso da alta competição, já não é tanto assim. Não é bem assim. Não é bem o indivíduo que está à frente, é a taça, o whatever. Exatamente, pronto, os resultados, não sim. é? Os resultados. E que um dia as pessoas... E também tivemos
Tu não estavas cá nesse dia. Uma menina muito pequenina foi campeã de ginástica rítmica. E que ela Muito pequenina. Muito pequenina, porque ela era muito nova, tinha 20 e poucos anos e foi nossa Tinha atleta. 1,5 m. Não, ela não era pequenina, também não era muito novinha. alta, muito novinha, assim. E que também nos falou isso. Que ela, não me lembro do nome dela, peço desculpa, mas que também nos falou isso, que acabou por abandonar ali numa altura, teve uma lesão e depois parou, e acho que quando parou refletiu um bocadinho sobre, se calhar eu não quero viver tanto isto como eu pensava, não é? Porque a pessoa envolve-se ali a só querer os títulos, a só querer mais um, e está um bocado esquecida ali no meio. Exatamente, porque podemos pensar assim, parece que existe uma fusão entre aquilo que é o atleta e a pessoa em si. Sim. E parece que aí a pessoa só vive daqueles resultados. E não pode ser. E a sua validação acaba muito por ir por aí, não é? Pelos títulos que ganha, pela performance. E depois existem todas as outras coisas do outro lado da pessoa em si. Exatamente. Que ficam para Já trás. fica aqui quase combinado que um dia vimos falar só sobre isso, porque hoje temos Sem a depressão dúvida. para falar. Sim, Super interessante sobre esta parte dos atletas. Até trazemos talvez consigamos uma atleta e Eu acho que a produção é capaz disso. achas, não é? Acho que Excelente. é uma atleta e a Andreia e cada um fala do seu ponto de vista, não é? Pronto. E então, psicologia clínica, psicologia do desporto, coach. E coaching. E isto tudo, muitas pessoas aparecem com este problema que é a depressão, que é o nosso tema 2. Sim. Muita gente com essa doença, não é? Portanto, os números falam por si, a Organização Mundial da Saúde tem alertado para isto. É uma doença que impacta a vida das pessoas e tem havido muita gente com isso. É que nós aqui temos que a depressão é um distúrbio mental comum. Cada vez Sim, falam mais cada sobre vez isso. mais Cada comum. vez é mais comum. E que há uns anos atrás, e não estamos a falar assim há tantos anos atrás, se calhar há 10 anos, nem vou, ou 5 anos, mas 10 anos, vou aqui aos 10 anos, só para parecer que é mais atrás, muita gente achava que isto era uma coisa de mulheres, não é? E que era uma tontice, um disparatezinho de muitas mulheres. É uma fase. É uma fase, já passa, não é? É frescura. É frescura. É como um frescura. chocolatinho, isso já passa. Isto é frescura. Sim, é mimos a mais, foi sempre uma ali uma paparicada, desculpa, não é? Sim. E era um bocado isto a ideia, mas que claramente é um facto que acontece mais nas mulheres. Acontece, sim, 2 vezes mais nas mulheres do que nos homens, não é? E isto tudo por questões biológicas e sociais também, não é? As questões biológicas, podemos falar das questões hormonais, por exemplo, não é? Também. As mulheres estão sempre, no fundo, nós estamos sempre a mudar. Todos os meses muda qualquer coisa. Exatamente. Todos os meses constrói-se uma coisa, afinal não, destrói-se outra. Que é aqui a parte do ciclo São menstrual, muitas não é? emoções. Exatamente. É importante, ainda bem que estás a falar disso, é importante frisar isto, esta questão daqui do ciclo menstrual. Nós temos de pensar que 14 dias estamos de uma maneira e depois 14, os outros 14 de outra forma, não é? Portanto, aqui nota-se que há... É bom para quem gosta de mudar de visual como eu. Tenho que pensar disto do lado positivo. 14 dias, 14 dias. Há aqui um desequilíbrio, não é? E, portanto, aqui as hormonas que podem parecer que única e exclusivamente estão ligadas ao aparelho reprodutor, não é? Que é o estrogênio e a progesterona. Nós pensamos que a função é só esta e não é. Tem diversas funções, ela atua ou é interdependente com diversas outras funções do cérebro, por exemplo, e do nosso corpo, no geral. Então, só por aí, se ela influencia, se essas hormonas influenciam na produção de serotonina, neurotransmissores. A serotonina é a hormona da felicidade. Todas as hormonas da felicidade, como a serotonina, dopamina, a GABA, vai influenciar. Portanto, se influencia, não é? Logo, nós podemos estar
com um humor mais depressivo se tivermos aí uma queda na produção de estrogênio ou progesterona, ou se tivermos estrogênio a mais e pouca progesterona. Tem de haver aqui um equilíbrio. Estrogênio mais é o quê? Quando se fica muito animado ou é ao contrário? Mais Cheia de mais energia. animado, Pois, mais excitado. eu Se às tivermos vezes- a mais, Eu às vezes devo ter aqui uns... Eu às vezes tenho... E depois passa. portanto, se tivermos um Fico pico, cansada do pico. Pois há dias E que depois está... há dias... não é? portanto, se tivermos um pico, ficamos mais Coitado, irritadas. Cláudia. É nada. É um bocadinho. É de ti. É um bocadinho de mim, sim, também. Mas é verdade, mas agora fora eu estou aqui a brincar porque falámos que íamos ser lights, mas a verdade é que este nível de sobe e desce a todas as mulheres, não é? Exatamente. Mas a subida e a descida não é igual em todas as mulheres, não é? Não. E, ou seja, pode haver mulheres que sentem mesmo isto, esta montanha russa, literalmente, que é aquela sensação, quem já andou de montanha russa, quando estamos lá em cima, quando descemos, parece que ficou tudo lá em cima. Há um pico e há uma quebra na produção dessas hormonas que vão influenciar, lá está, a produção também destes químicos cerebrais, eu não é? não me vou esquecer da primeira vez que eu fui ao ginecologista, já há muitos anos, que era jovenzinha, ainda era teen, ou seja, ainda não tinha 20 anos, e que ele me falou de tomar a pílula, e que eu disse que não queria, porque, não, isso não sei o quê, e ele disse-me, você vai ser uma pessoa tão melhor. E eu disse-lhe, vai ser uma pessoa melhor. E ele disse exatamente por isso. E ele explicou-me isso. Se explicando é melhor. Não, ele explicou-me que com o que ele viu no meu corpo, que ele disse de certeza que você é esta pessoa, ele não me conhecia de lado nenhum, de moods. Então você vai ser uma pessoa tão mais... E é verdade. Mais equilibrada. Sim. Não tanto, pronto, aquilo só melhorou ali um bocadinho. Mas que é verdade. E as pessoas às vezes não têm esta consciência. E culpabilizam-se porque eu sou assim, não é? Outras batem com os pés em toda a gente porque eu também sou assim. E na realidade é preciso aqui um controle hormonal um bocadinho. Sim, às vezes sim. Se falarmos aqui nestas questões hormonais, sim. Sim. É preciso haver um equilíbrio ali. Porque se estiver desequilibrado, temos mais tendência para um humor mais depressivo também, mais irritabilidade, mais ansiedade. Isto vai mexer muito com o nosso sistema nervoso, não é? Portanto, aqui a parte biológica a ser uma das causas das mulheres estarem mais deprimidas que os homens. Falou também da parte social. A parte social também, as desigualdades que vão existindo também entre géneros, sem contar, portanto, com os diversos papéis também que as mulheres vão desempenhando. Isto tudo vai afetar. E outros fatores também, não é? Que podemos falar no geral e que hoje em dia assola, portanto, muita gente, questões como, portanto, em termos sociais, o desemprego, a pobreza, entre tantas outras coisas que, portanto, são fatores de risco para a depressão. Portanto, sempre que há aqui um trigger, não é? Um gatilho, alguma coisa... Porquê é que surge a depressão? Sabemos isso ou ainda não se... A depressão surge quando perdemos algo. A depressão surge nessa altura, quando há a perda de algo. Portanto, a tristeza, no fundo... Quando sentimos a tristeza, que é uma emoção básica e que é natural... E que vamos sentir na vida... E que vamos sentir durante toda a vida, porque nascemos, portanto, com emoções. Está sempre associada, portanto, a uma perda de algo ou de alguém. Quando essa tristeza começa a tornar-se, portanto, constante, não é? Frequente, mais intensa e, no caso da depressão, temos que contar com 2 semanas consecutivas, não é? Com sentimentos de tristeza, angústia e lembrar-nos também que na base está uma autoestima pobre, não é? Por assim dizer, níveis de autoestima baixos. Isto tudo... Isso tem a ver com que a pessoa agarra-se a esses sentimentos, aquilo que está a sentir naquele momento e não reage?
muitas das vezes a pessoa está a sentir-se triste, mas não sabe porquê, não é? Mas são diversos os fatores. É importante também aqui frisar, para além destas questões, portanto, hormonais, questões da própria personalidade da pessoa. Sim, porque há pessoas que têm isso. mais tendência a serem mais, sei lá, introspectivas eu não sei o que é melhor ou pior, não faço ideia, mas a ficarem mais reservadas, e há pessoas que extravasam mais as suas emoções, não é? Portanto, Isso tem a ver com a educação? Pode estar relacionado também com os tais fatores ambientais, não é? Questões relacionadas com a família, não é? A sua família, questões culturais, não é? Portanto, há aqui diversas questões que vão influenciar nesse sentido. Questões genéticas também. É porque há casos em que já foram falados, em que a pessoa até vem de um meio familiar que estão sempre a criticar, fazes tudo mal, mas a própria pessoa decide não aceitar aquilo e ser uma melhor pessoa, esforçar-se para melhorar. E depois tem outros que até têm no meio, que são amáveis, a pessoa até não é maltratada verbalmente nem nada, mas a pessoa é deprimente. Tem estes dois casos nestes dois ambientes. Sim, portanto, aqui muitas das vezes a questão, portanto, daqui do contexto onde a pessoa está inserida, depois tem muito a ver com a forma como a pessoa depois vai encarar esta mesma... Estamos aqui a falar de uma perda. Se a pessoa, portanto, que tem depressão perde algo, ou perde o amor de pessoas que são significativas na vida dela, às vezes pode haver até a pessoa ser bem cuidada, a pessoa ter tudo, mas sentir esta falta, esta perda. Pode haver pais que até cuidam bem da criança, desempenham bem a sua função. Portanto, a nível da função está tudo muito bem. A nível do afeto, não. E é esta questão que vai, portanto, desencadear aqui... Depressão tem sempre a ver com falta de afeto. Tem todos esses fatores envolvidos, mas está muito ligada a isso, porque se pensarmos um bocadinho na questão da autoestima, não é? Se pensarmos um bocadinho na questão da autoestima, se a autoestima é pobre e projetamos muitas das vezes a nossa autoestima no amor que os outros poderão ter ou não por nós. Isso que está a explicar, eu não sei se toda a gente entendeu, mas isso que está a dizer é muito importante. Pode repetir outra vez. Portanto, nós projetamos, quando nós temos uma baixa autoestima, ou seja, nós não nos vemos ali no nível que nós gostaríamos, nós achamos que os outros todos também não nos veem, não é? Muitas das vezes até aquilo que os outros possam sentir por nós pode ser até o alimento, Sim. Aquilo que nos alimenta. E quando perdemos, se calhar, isto, aí... Ainda, ok, depender dos outros para termos a nossa autoestima, não é? Exatamente. E depois, quando não há, ou por alguma perda ou alguma coisa, isso vai abaixo. Exatamente. Isso é uma das coisas, mas aqui também já tem muito pano para mangas para nós vamos estar aqui a falar. Portanto, há aqui muita coisa envolvida. Pode ser também por questões, portanto, o nosso próprio sistema nervoso, termos neuroquímicos, não é? Também. Portanto, há muitos fatores aqui envolvidos. Sim, porque há pessoas realmente que estão mais deprimidas e que entram até em depressões quase só por motivos físicos, não é? Isso. A pessoa, por motivos físicos, tem ali uma descompensação que não lhe permite... Pode ser também. Não lhe permite, e depois a pessoa não tem ali a dar a volta, aquilo fica ali um bocadinho complicado. Sim, por isso é que fala-se muito disso, portanto, a doença, a saúde mental e a saúde física estão interligadas, se alguém estiver, portanto, com alguma doença, porque convém lembrar-nos que quando nós estamos deprimidos, o nosso organismo também está aqui numa luta, está em stress, está a sofrer uma agressão, e é o que às vezes nos esquecemos. Ou seja, não é só a cabeça que não está só bem, a cabeça, o corpo também começa a ficar. O corpo também, porque depois vai nos impactar a vários níveis, não é?
portanto, já falámos aqui, impacta-nos a nível social, impacta-nos, portanto, a nível corporal, do nosso organismo, impacta-nos de diversas formas. Portanto, é uma doença com uma expressão clínica multidimensional. Temos que é importante lembrarmos disso. Porque, por exemplo, eu lembro-me que depois de estar grávida, e há muita depressão pós-parto, mas nem estou a falar disso, que eu estava com a baixa de ferro, não é? Que muitas mulheres passam até durante a gravidez e depois, não é assim um problema grave, é um problema que merece atenção, mas que eu me sentia com tão pouca força, que foi da falta de ferro, e que eu já contei aqui que eu me esqueci de tomar os comprimidos, acho que já contei, durante não sei quantos, porque me esqueci completamente que a médica me tinha receitado aquilo e fui aviar a receita passado 5 ou 6 dias, portanto aquela falta baixa de ferro foi mesmo ali, desceu mesmo muito, mas eu sentia-me tão agastada e depois a pessoa quase se sente mal por estar assim. Não é? Porque a pessoa sente-se assim, naquele caso era uma razão física para eu me sentir assim, mas depois a pessoa sente-se mal porque é que eu estou assim, e era só uma coisa física. Mas aqui há uma questão, é assim, a falta de ferro é algo que vai influenciar também a saúde física e mental. Pois. Porquê? Porque, portanto, aqui, quando nós temos pouco ferro, temos que nos lembrar que é através, portanto, do sangue é que recebemos, portanto, o oxigênio. Sim. E se pensarmos um bocadinho, se temos baixa aqui no ferro, a nível de transporte de aporte de oxigênio, como é que chega ao cérebro a quantidade de oxigênio que tu precisas? Sim, não é? claro. Para funcionar de forma equilibrada. Sim, claro que sim. E isso, portanto, afeta a saúde, vai mexer com tudo. E, por exemplo, o ferro é uma coisa que varia muito, lá está, vou voltar ao ciclo menstrual, que perdemos quando se perde sangue, não é? Pronto, estamos aqui tudo senhoras, acho que podemos dizer isto tudo a esta hora, mas que a pessoa perde, não é? Portanto, aqui sempre falamos também, e temos as nossas nutricionistas, que as mulheres têm tanto esta necessidade de terem um cuidado extra aqui com o ferro. Exatamente. E com outros micronutrientes, não sei se o ferro é, desculpem, nunca me lembro. É extremamente importante. Isto dos casos, por exemplo, da anemia, não é? Que há mulheres que têm e nem sabem, porque é uma anemia vai ainda ligeira, não é? Sim, pronto. sim. Não é? Foi como eu que, claro que eu reparei, porque pronto, mas porque tinha acontecido uma coisa especial, se calhar se for num dia-a-dia a pessoa vai começando a ter uma anemia assim e nem repara que está a ter esse problema. Não repara, por isso é que é importante fazer-se as análises, tanto para percebermos que lá está toda esta parte biológica, porque ela vai influenciar, e às vezes nós tendo esta parte toda em dia, conseguimos ter um maior equilíbrio mental. Se calhar a pessoa está lá em casa a ouvir-nos agora, estava a deprimir porque achava que estava depressivo e na realidade só estava com falta de ferro ou com falta de alguma coisa que tinha de comer mais, já viu? Era só ir fazer umas análises e ver aqui o que é preciso. É só uma picadinha, eu também não gosto de agulhas, não custa nada, eles picam um bocadinho e veem tudo. É na instantinho. Não, mas é verdade, Exato. é verdade. É mesmo. Agora, não desvalorizando, que realmente há pessoas que passam situações traumáticas e têm aqui estes que são os sintomas, nós até temos aqui tristeza persistente, os pensamentos negativos sobre si mesmo, sensação de desamparo, não é? A baixa autoestima que já falámos, a baixa autoestima, as variações de humor, a fadiga, não é? Perda de interesse. A perda de interesse. Sim. Ideação suicida, entre outras coisas, não é? Que outros sintomas que vão, portanto, mostrar-nos que estamos ali com qualquer coisa, não é? E são esses sintomas que vão nos dizer, bem, é preciso vermos isto de perto, o que é que se passa, porque até os sintomas muitas vezes, às vezes podem nos levar a pensar que pode ser outra coisa também, porque os sintomas às vezes são muito parecidos são sintomas que podem existir tanto numa doença como noutra, não é? Eu acho que quando a pessoa, se calhar quando a pessoa já está a pensar em suicídio, se a pessoa estivesse consciente, que eu acho que se calhar quando se está muito deprimido já não se está muito consciente, a pessoa já sabe que está mal, não é? Porque já não é uma coisa boa, não é?
mas às vezes há outras coisas mais leves, como, por exemplo, a falta de dormir, foram algumas coisas que aqui me chamaram a atenção. Sim. Alterações de apetite, Sim, se calhar as pessoas sim. estão alerta que quando já não têm muita vontade de comer, alguma coisa não está bem, não é? Mas essas alterações do apetite tanto ser pode para ser não- para mais como para menos. Exatamente. O do sono tanto pode ser para mais como para menos. Ou seja, há aquelas pessoas que vão ficar com vontade imensa de dormir. Dormir e outras, não querem outras sair da que, cama. que não. Que não. Pronto. E que Portanto, já pode ser um sintoma de que está aqui alguma coisa que não sim, está bem, não é? sim, exatamente. Portanto, pode ser para um lado como para o outro. Portanto, Não todas é uma estas coisa- alterações a mais, dificuldades para se concentrar e memorizar dificuldades coisas. de concentração, memorização. Nós estivemos a falar há bocado do estrogênio e da progesterona. O estrogênio, por exemplo, influencia bastante nesta questão da memória, porque ele modula ali a atividade do hipocampo, portanto, que vai nos ajudar tanto na aprendizagem e na memória. Portanto, todas as nossas Precisamos funções de aí estrogênio. e executivas, portanto, vão estar ali quando há uma queda, não é? Vai afetar, portanto, a nossa memória, lá está, a nossa memória, a nossa capacidade de concentração e de aprendizagem, tudo isto, portanto, vai ser impactado. E sabendo que as mulheres são mais afetadas por isto, há alguma altura que as mulheres tenham mais, por exemplo, dado que estamos a falar aqui da ligação também com este ciclo, por exemplo, mulheres na menopausa, já sabemos que há depressão pós-parto, portanto, Sim, no pós-parto acontece isto muito exatamente também porque baixa e porque há toda uma mudança no corpo, tudo, não é? Já é uma altura que eu acho que as pessoas já sabem, já falámos aqui até sobre o baby blues, não é? Que é esta depressão ligeira que acontece no pós-parto, mas, por exemplo, mulheres na menopausa, mulheres que estão aqui na pré-menopausa, não sei, também há aqui esta maior tendência para a depressão ou nada a ver? Sim, porque depois também lá está, com estas questões todas de alterações hormonais, acabamos sempre por estar um bocadinho mais sujeitas à chuva. Sujeitas a. E depois os outros fatores todos ambientais, não é? Que vão estar associados também, relacionadas também dependendo muito de onde estivermos. Quando falamos aqui da menopausa, em termos de idade, em termos do conteúdo do nosso próprio pensamento em relação à fase que estamos a atravessar. Portanto, temos que pensar sempre que é multidimensional e multifactorial, portanto, podemos até estar ali estar na menopausa, mas, como falou, da questão de pessoas que passam por uma situação e não querem ser iguais, não é? Ou não querem... Ou conseguem ultrapassar e serem pessoas diferentes, não com uma personalidade mais depressiva, falou nisto. Isto portanto, é a mesma coisa. Pessoa, não é? Depende muito da estrutura. Pode pensar positivo, ok, isto é uma chatice, mas olha, agora vou poupar em outros... São mais resilientes. Exatamente. São pessoas mais resilientes, ou seja, que conseguem Se passar adaptam. pelas situações adversas sem perder, portanto, aí a sua essência e conseguem adaptar-se, portanto, às situações, não é? E é importante aqui frisar aqui um pequena parte aqui, a questão da depressão, que é importante distinguir isto, que é quando nós, e falámos também há bocado aqui da tristeza como uma emoção que é básica, e é importante frisarmos isso, que é a questão de distinguirmos uma depressão que é dita normal ou um luto normal, que depois envolve aqui... Por exemplo, uma pessoa que perdeu alguém muito querido, muito próximo, não sei se é melhor quando já estava preparado ou não estava preparado, acho que cada pessoa lida com isso da sua maneira, é evidentemente normal que a pessoa vai estar durante um tempo com muito menos vontade de fazer certas atividades, Exatamente. mais desfocada e mais... Não é? Exatamente. Mas é importante frisarmos aqui esta questão, mas não só o luto quando se perde, portanto, definitivamente alguém, porque esta perda pode ser real, como Pode ser. E imaginária. Podemos pensar as coisas desta maneira, e é isso que vai gerar, portanto, aqui, O ciclo. uma depressão mais patológica, mas vamos aqui separar um bocadinho as águas para que possamos entender isso. Porque existe a depressão normal que vai acontecendo, lá está, com as circunstâncias da vida, com as coisas que vão surgindo. E esta depressão normal
nós vamos estar no fundo, mais conscientes, por assim dizer, que é, portanto, esta fase é transitória, não é? É uma fase de readaptação e aí nós temos a capacidade, não é, de fazer o luto das situações. Porque é isto que é importante, não é? Porque falou que depressão tem a ver com a perda e a perda tem que se fazer luto. Exatamente. Quando estamos numa depressão normal, falamos assim, depressão normal, uma tristeza, porém profunda, com sinais muito parecidos com aquilo que é uma depressão patológica, aqui é algo que é normal. Porquê? Porque temos esta capacidade. Temos a capacidade de deprimir. Não é? Temos que pensar assim, a qualidade, portanto, temos aqui uma depressibilidade, ou seja, a nossa qualidade de podermos deprimir. Por acaso isso que agora disse é interessante, De porque eu acho deprimir. que é isso que é, não sei, eu não sou psicóloga, mas que é a diferença. Há pessoas que sabem se deprimir, ok, agora estou triste e agora vou fazer aquilo que coisa, mas amanhã ou daqui a uma semana ou daqui, eu já não estou ali. Exatamente. Portanto, é a qualidade de sabermos, de podermos deprimir. Sim, porque a pessoa tem que fazer luto, tem que estar triste. Quando está triste é para estar triste, pronto. Vou passar por aquela situação e posso estar assim. É normal, portanto, eu sentir esta tristeza, embora hajam sinais muito semelhantes. Falou há bocado do luto, não é? Quando perdemos um ente querido ou alguém significativo para nós, não é? Às vezes o luto não é só do ente querido, é de uma relação, exatamente. É de alguma coisa, de um emprego, de uma coisa que a pessoa imaginava de outra maneira, não é? Exatamente. A depressão patológica passa pela negação de uma perda, por exemplo, não é? Estamos tristes, nós por muitas das vezes não sabemos porquê, porque estamos a uma negação de qualquer coisa. Mas pronto, aqui íamos entrar aqui em teorias e abordagens. É interessante falar que a pessoa tem que admitir que ficou triste com aquilo. E essa é a única maneira de seguir para a frente. Sim, se estivermos a falar daqui da depressão depressão normal, não é? Sim. Aquilo da tristeza, de nos sentirmos tristes, passámos por uma situação de desemprego, passámos por, embora sejam situações todas de risco para uma depressão patológica, mas passamos por aquilo e aí nós temos a capacidade, o poder de deprimir e a capacidade de passarmos por essa fase, sabermos que é uma fase transitória, de readaptação e, portanto, da elaboração desta perda toda, não é? Eu acho que quando as pessoas perdem alguém ou quando estão nessa fase, é preciso entender que é normal que esteja a doer, é normal, mesmo que lhe digam, e é verdade, vai doer sempre, se calhar vai doer sempre, mas não vai doer sempre da mesma maneira. E acho que é esta falta de esperança que as pessoas têm de que amanhã vou estar um bocadinho melhor e outro dia que as faz, às vezes, não conseguirem dar um salto ou dar sair daquilo que as aprisiona. Sim, mas depois temos que ter atenção aqui na depressão patológica, que é, portanto, aqui temos várias questões que falámos, que é uma doença clínica de expressão multidimensional. Portanto, também temos que ter em atenção às questões traumáticas. Pois. Que estas questões, por exemplo, traumáticas, que pode ser não é também um fator de risco para a depressão, muitas das vezes não temos consciência, lá está. Não há consciência. Não há consciência do que é que me aconteceu, o que é que se passou, ou se não, eu até passei por aquela situação, mas não me dei conta de que deixou marcas. Fez tão mal, não é? Fez-me mal, não é? E quando estamos traumatizados, parece com um carimbo na mente e no corpo e na alma, no espírito, em tudo, não é? E muitas das vezes nós não temos essa consciência e daí também precisarmos de um profissional que nos ajude neste sentido, porque estas questões também vão afetar-nos ou termos diversas ou microdepressões ao longo do tempo e depois vai-nos levar também a depressões patológicas, não é? Esta questão traumática, às vezes nós não sabemos. Às vezes vemos determinada coisa que vai ser, portanto, pode ser um gatilho,
para determinados comportamentos, para determinados sentimentos, não é? E nós não sabemos porquê, mas sentimos. Sentimos, pensamos, comportamos-nos e relacionamos-nos, não é? De acordo com essas vivências ou estas marcas que vão ficando ao longo da nossa vida. Isto também temos de nos lembrar que é um fator que é para não pensarmos, ok, eu estou triste, mas isto vai passar, isto tem esta parte que é da depressão normal, que importa distinguir, para não ficarmos aqui a pensar, tudo agora também é Exatamente, depressão. porque é normal que a pessoa fique triste e não vamos agora achar que estamos deprimidos. Uma doença da moda. Exatamente, Tipo, agora toda a exatamente. gente está... eu não sei o quê, fiquei deprimido. Pronto, claro, também. Exatamente. E depois frisou há bocado e disse muito Eu bem. também fiquei deprimida depois do Natal quando me pesei, pronto, mas depois há que superar Eu não isso. fiquei, porque eu amo. Percebes? Mas o Porque eu quê? não vou fazer tal coisa. Depois fico tu deprimida. não te pesas, pronto. Mas pronto, a pessoa tem que assumir as suas próprias falhas e andar para a frente, não é? Portanto, há coisas que são normais, a pessoa ficar triste e ir-se abaixo. Exatamente. E dar-se o direito de ir abaixo. Dar-se o direito de ir abaixo, dar-se o direito de sentir Ficar a dor, fragilizado. de sentir a dor, de sentir essa dita depressão, é de sentir mesmo, não evitar. Não evitar esta dor. Mas as mulheres muitas vezes têm que fazer isso, não é? Têm que evitar de sentir a dor, porque agora não dá jeito, porque tomam conta de um filho e não vão sentir a dor à frente do filho. Exato. Porque agora às vezes há marido, Ficaram não há com marido, há trabalho, há vida para andar para a frente. Sim. E a pessoa não se permite sentir a dor, não é? Mas vai chegar a um ponto que vai ter. Mas aí, Não vai aguentar. mas aí é que está. Exato, aí é que está. Porque aqui o que é que acontece, não é? Parece que estamos aqui a adiar, mas internamente existe um conflito. E há aqui uma depressividade porque estamos constantemente aqui em conflito e, portanto, a querermos estar ali nos diversos papéis bem, não é? No fundo, desempenharmos bem os papéis. Mas para prevenir uma depressão maior ou uma coisa que pode ser patológica, o que é que sugeria? A pessoa tem que sofrer aquilo, tirar um momento, quase assim dizer, para sofrer aquilo. Sim, de certa forma sim. De certa forma sim, parece aqui um contrassenso, mas sim. luto. E vou fazer aqui um pequeno à parte, que é muito importante, que é algo que realmente preocupa-me imenso. Esta questão de... Nós somos mães, não é? E muitas das vezes dizemos assim, temos diversos papéis e eu não vou-me dar ao luxo, de deprimir, não é? Ou de ter esta depressão patológica. Não significa que eu não esteja deprimida. E o que é que acontece? A forma como vamos estimular os nossos filhos, que vamos nos relacionar com eles. E, portanto, está cientificamente comprovado, não é? Com uma mãe que está deprimida pode depois fazer com que o filho ou os filhos possam vir também, têm uma maior probabilidade de poderem também deprimir. Porque tem tudo a ver com a relação que nós vamos ter. Por isso é que esta questão do pós-parto, muitas das vezes um ano mais tarde, surge a depressão. Pois. Mas temos que ter cuidado, porquê? Porque nós estamos a cuidar de um bebê, por exemplo. E aí as questões do afeto, as questões de segurança, que são extremamente importantes para a construção da personalidade e, portanto, lá está, de uma estrutura psíquica um bocadinho mais forte e deixam de estar. Mas é importante serem acompanhadas durante este primeiro ano de maternidade, tanto pela criança, também pela mãe. Exatamente, porque depois isso depois é um problema que é de saúde pública, porque imagine, estou a falar disso porque tenho tido algumas crianças e tem-me tocado imenso ver, e principalmente também no sexo feminino, mais no sexo feminino, de ver estas crianças deprimidas. Nós estamos a falar de crianças de 12 anos, meninas. Estão deprimidas porquê? Que estão deprimidas, para já, toda a questão do contexto social, não é? Familiar, entre outras coisas. E depois, porque estas próprias mães também estão deprimidas. Ou estiveram e continuam a estar,
E depois, lá está, o investimento emocional, entre Nos outras filhos, coisas, não é é? completamente diferente. E falámos há bocado da questão de e depois temos famílias que têm tudo e isto tudo, e depois o filho ou a filha tem uma personalidade um bocadinho mais depressiva ou desenvolve uma depressão. Justamente, se eu não estou disponível emocionalmente, a forma como eu vou estimular os meus filhos vai ser completamente diferente. E isso aí, o que é que há na ideia da criança? Uma perda também deste afeto e deste amor. E a baixa Segurança. autoestima, tudo, porque Exatamente. não merece a atenção dos pais, porque pronto, Entre é tudo outras aqui coisas, faz um ciclo exatamente, vicioso. Não é? e é um problema que está a cada vez começar a mais. escalar, sim. Também sim, pelo facto dos sim, pais não estarem tanto tempo em casa. também. Andreia, o que é que as pessoas devem fazer? Devem procurar um profissional de saúde, não é? Sim. Mais vale antes do que depois. Sim, porque nós temos a ideia que procurar um profissional de saúde é só quando estamos Já já estamos em já- crise, estamos ali no limite e é Não, preciso. sim. Não, pode ser feito antes. Lá está. Falámos aqui das questões, por exemplo, de algumas questões que podem ser traumáticas, não termos a consciência de, ou mesmo começarmos a otimizar a nossa saúde psicológica. Por que não otimizar a saúde psicológica? Através, portanto, de um conjunto de medidas, não é? Começa pela parte biológica que falámos, e disseste muito bem, não é? Às vezes, basta fazermos algumas análises para podermos ver o nível de inflamação no corpo, por exemplo, é algo que vai influenciar imenso com a nossa saúde mental. Algumas doenças, na questão alimentar também, depende, há alimentos que ajudam e há outros Que não ajudam. que nem tanto, depende. Pronto, eu não sou nutricionista, mas vou investigando também neste caso, porque gosto de entender fazer o aqui, todo. vejo o ser humano como um todo, e a primeira coisa que eu peço é isso, fazer as análises, perceber, Ver, está tudo bem. tem ferro, como é que estão os níveis, portanto, de PCR, portanto, inflamação no corpo, portanto, N coisas, o próprio cérebro também, quando batemos com a cabeça em algum sítio, há deformações, isso, que causam, portanto, alguns traumatismos cranianos, isto também vai influenciar, portanto, há aqui Uma série de coisas que uma fazem. série de coisas. E a parte diferente. biológica já começa a base, verificar se está tudo bem, se não está, esta questão hormonal, ver como é que funcionamos a nível hormonal, se não estiver bem, equilibrar toda a parte biológica, porque às vezes, se falarmos aqui de uma depressão um bocadinho mais leve, se conseguirmos aqui com a alimentação, Com tudo, já com o resolve muitas exercício, coisas. com um profissional a ajudar, porque depois há muita alteração aqui a nível do conteúdo, da qualidade do próprio pensamento, não é? Daí haver estas questões de pensamentos, não é? De suicídio, isto tudo porque há uma alteração na qualidade do pensamento. Andreia, temos que nos tá despedir, bem. já viu? Como é que a podem contactar muito rapidamente? Portanto, ou através do Instagram, não é? Em que já está a passar em rodapé. Andreia Através Alves. de e-mail ou através do meu e-mail. Andreia Alves, é assim o seu Instagram? @coachingbyandraalves. Pronto, Andreia Alves Coaching, não é? Pronto, exatamente. Muito obrigada, Muito Andreia. obrigada por nos ter ajudado aqui E já temos tema para o próximo programa. Exatamente, não é? já está Pois, combinado. já Vamos está. falar sobre desporto e performance. Obrigada. Obrigada. Tudo bom, Andreia? Tá Muito bem? obrigada. E nós vamos nos despedir Temos muito que nos rapidamente. despedir, exato, não perca o próximo programa pelas 15 horas. E Ruth? E já sabe que se está a passar por alguma destas situações, não é para assustar ninguém, mas é porque é importante. Da mesma maneira que nós, quando vimos uma nódoa, não a deixamos ficar lá eternamente, vamos resolvê-la, não Nem a é um deitamos problema. fora. Exatamente, nem deitamos a roupa fora, vamos só pô-la para lavar. Então é isso que tem que fazer. Tome conta da sua saúde, porque isso é tomar conta também dos seus. Ao estar bem, ajuda também os seus. Quanto a nós, próximo programa, 15 horas. Cá combinado? estaremos. Tchau, tchau.